Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas, buscando a compreensão de tudo que ele nos trouxe, porque através deste aprendizado nós vamos estreitando vínculos no sentido de que os seus ensinamentos passem a fazer parte das nossas vidas, né? Que Jesus possa estar presente nas nossas escolhas, que possamos nos direcionar a Ele, pedindo uma ajuda no momento de uma escolha, o que Ele acharia dessa escolha que estamos desejando fazer, o que Ele faria, né? O que Ele faria. Então, é preciso que estreitemos essa compreensão, essa aproximação. Essa é a proposta, essa é a grande proposta. E nós estamos vendo para isso. Então, no livro Em Busca do Mestre, do Pedro Camargo Vinícius, estamos vendo o primeiro capítulo, em que ele nos traz belíssimas reflexões sobre o Sermão do Monte. E nós o Sermão do Monte, nós sabemos que veio por Mateus, foi Mateus que relatou o sermão, do capítulo 5 ao 7. Nós estamos vendo, vós sois o sal da terra. E Jesus vai falando sobre as qualidades do sal, que é incorruptível, né? O sal, ele não se contamina, você pode colocar uma coisa apodrecida, ele não se contamina, então, e ele protege, vamos supor, uma carne, ele protege, ele evita ali o desenvolvimento das bactérias. Então, ele está comparando o sal como os discípulos, todos aqueles que buscam segui-lo, devem ser, né? Não só de não se deixarem contaminar, mas ao mesmo tempo de proteger. E vamos lá, dando continuidade. Eis aí, precisamente, o que quer Jesus dos seus seguidores, que sejam elementos preciosos, de utilidade indispensável na economia social, tipos de honestidade, incorruptíveis e preservadores da corrupção, no meio em que se acharem. Ele quer, em suma, que seus discípulos se distingam na esfera espiritual pelos mesmos predicados, porque se distingue o sal no plano físico. O cunho característico do sal é a incorruptibilidade. Nada o altera, nada o contamina, jamais se deteriora. Sendo por natureza incorruptível, exterioriza a força dessa propriedade que lhe é essencial, preservando da corrupção os elementos que com ele entram em contato. Conservando-se imune, imuniza outros corpos. Onde quer que se encontre, aquela singularidade particular nele intrínseca torna-se logo manifesta. Não permanece inativo, age sempre, não se oculta. É uma revelação permanente. Pelo exterior, pode confundir-se com outros minerais, mas, entrando-se em relação com ele, sua essência manifesta-se prontamente. Jamais assimila impurezas, antes transmite invariavelmente seu poder purificador. Sai ileso de todas as provas, não se macula, ainda que imerso na imundície. Sua missão é precisa, distinta e inconfundível. No exercício dessa função está o seu valor incomparável. Impregnando os mares, incumbe-se de neutralizar as impurezas e imundícies que para eles carreiam os rios, arrastando em seus caudais o esterquilínio e os detritos das cidades.
Se não for esse processo de higienização natural, o mundo seria inabitável. Inabitável. Tal a razão de ser da profunda e sábia semelhança usada pelo Divino Mestre. Por isso que ele usa, né? Vós sois o sal da terra. Por toda essa descrição que vimos no áudio passado e agora nessa leitura, não deixa dúvida o que ele espera de cada um daquele que se propõe a ser seu discípulo. E ele continua: Vós sois a luz do mundo, disse também o Senhor. A função da luz é iluminar o ambiente onde ela se assente. Assim, a luz da escola cristã, iluminando o interior dos espíritos que a recebem, deve refletir-se no exterior mediante a conduta e as ações desses espíritos. E deste modo, se explicam os dizeres do texto que a vossa luz, isto é, o que de mim aprendestes, resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Será, portanto, através das nossas obras dignas e retas, justas e amoráveis, que prestaremos a Deus a verdadeira homenagem, rendendo-lhe o culto racional que Ele, como Criador, espera de suas criaturas. Ele, como causa suprema de todas, causa primária de tudo que existe, no universo. Então, esse Deus, né, que Jesus nos ensinou a amar, Jesus nos ensina a ver em Deus um Pai, simbolicamente falando, porque ele não é espírito, então essa condição de Pai é apenas no sentido de proteção. Proteção ao infinito, né? Então, ele nos ensinou que Deus é nosso Pai e vela por cada um de nós. E ofereceu-nos como condutor para chegar a Ele o Mestre, o Cristo Jesus. E essas colocações de que temos que ser como o sal da terra, para podermos ser a luz que brilha, porque ele fala, brilha a vossa luz, vós sois a luz do mundo. O que significa isso? Se nós buscarmos verdadeiramente nos tornarmos dignos, ou seja, incorruptíveis, não nos deixarmos arrastar por outros sentimentos de ambição, de vaidade, de orgulho, em que podemos pôr tudo a perder, as mais belas obras se perdem quando se deixam contaminar pelo ego, pela vaidade, pela ambição. Então, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo por quê? A luz é Ele. Ele fala, eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Mas há um momento que ele fala, vós sois a luz. O que significa? Aqueles que levarem os seus ensinamentos, não só verbalmente, porque isso até pode ser fácil, né? Mas aqueles que levarem os seus ensinamentos, dando ali o seu exemplo de amor, de dedicação, de renúncia, de devotamento, esse levará a luz, né? A luz do entendimento, a luz da compreensão, clareará tantas mentes confusas, tantas mentes em desequilíbrio, clareará as ideias, ajudará na compreensão de que ninguém está desamparado, porque somos todos filhos de Deus, criaturas de Deus. E continua. Será, portanto, através das nossas obras dignas e retas, justas e amoráveis,
que prestaremos a Deus a verdadeira homenagem, rendendo-lhe o culto racional que ele, como Criador, espera de suas criaturas. Vejam que Vinícius enfatiza o culto racional, porque muitas vezes busca se homenagear a Deus de tantas formas, com sacrifícios, por exemplo, com oferendas, por exemplo, né? Com tantas coisas que, na verdade, fazem parte ali de uma crença, mas o que realmente Deus espera de cada um de nós é, como nos ensinou Jesus, que passou o seu pensamento, né? Que nos amemos uns aos outros. E o Vinícius continua: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então, não vim descumpri-las, mas sim dar cumprimento. Jesus falou que veio dar cumprimento à lei e os profetas. A lei judaica, né? Jesus veio dar cumprimento à lei de Moisés, né? Que veio pela mediunidade, né? Ali os mandamentos, e os profetas que vieram desde muito anunciando ali a vinda de Jesus. Então Jesus não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. Porque, em verdade vos digo, que ainda que passem o céu e a terra, não se omitirá da lei um tio que não seja cumprido. Aquele que violar o mais pequeno dos mandamentos e assim ensinar aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que o cumprir e ensinar, será esse o grande no reino dos céus. Porque se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Né? Então, aqueles que seguiam ali os preceitos, né, os dogmas, mas que em termos do coração mesmo não havia crescimento na verdade, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que insultar o seu irmão, dirigindo-lhe palavras ofensivas, será réu de sinédrio e mesmo do Hades. Então, nós estamos vendo aqui que Jesus deixou claramente que para alcançarmos aquilo que desejamos, que é um estado de plenitude, nós teremos que desenvolver a mansuetude, a docilidade e a mansuetude que se contrapõem à rudeza, à frieza, à crueldade, né? Por isso que ele enfatiza muito: não matarás, não matarás. Muito importante, e ele trouxe esse não matarás dos mandamentos, né? Dos mandamentos. Por quê? Ele pegou ali os mandamentos de Deus que vieram através de Moisés e resumiu. Ele resumiu, dizendo que bastava amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resume tudo. Foi o que ele nos afirmou e é verdade, porque se você ama o próximo, você não mata. Se você ama o próximo, você não vai ser rude, ser cruel, caluniar, né? Por isso que ele resumiu tudo no amor. Amai-vos uns aos outros, há um momento em que ele fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amo, né? Ou como eu vos amei, já se colocando
já distante de nós, já não aqui entre nós encarnado, mas que nós nos lembrássemos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos tenho amado, não é? E esse não matarás é muito, muito importante. Vamos refletir um pouco. Temos tanto medo, muitas vezes, né? De estarmos dentro de uma prova mais difícil, em que de repente podemos sucumbir, perder a vida aí nas mãos de algum malfeitor, não é isso? Isso é um sentimento natural que todos temos, né? Mas nós deveríamos nos preocupar muito mais em não matar. Em não matar. É melhor entre matar e se deixar morrer, é melhor deixar-se morrer. Pode soar estranho. E não é condenável a defesa. Não é condenável, né? A defesa é natural. A defesa é um instinto de conservação. O que vai ser levado em conta na defesa? A forma como você se defendeu. Muda muito a forma como você se defende. Assim como muda muito numa guerra, aquele que está ali cumprindo com o dever, ele não está matando por um desejo próprio. Ele foi convocado a servir a sua pátria e ele tem que agir assim. Mas existem diferenças. Existem diferenças quando você cumpre um dever, até se horrorizando do que você está fazendo, de quando você sente prazer em ver o sangue do outro jorrar. Então, tudo nós temos que analisar. E esse não matar, ele se estende mais ainda, porque não é só a vida, extirpar a vida do outro, né? Nós podemos matar sonhos, nós podemos matar esperanças do outro. A nossa dureza, a nossa frieza, a nossa inveja pode trazer palavras que matem a esperança daquele que está brotando no seu coração as esperanças. Que cuidado nós temos que ter com o que pensamos, porque tudo começa no pensamento, com o que verbalizamos, porque palavras ditas não voltam mais, não é? Como é importante pensarmos nisso. Nós podemos matar a reputação de alguém? Podemos. O Walter, acho que é Walter Rodrigues, não importa, é o livro maravilhoso que e para o resto da vida. E ele traz várias historinhas ali, historietas, digamos, que ele compõe, dando lições de ensinamentos de moral. Então, ele é muito bom para nós adultos, é muito bom para o jovem, é muito bom para a criança. E uma das histórias que temos lá é uma avó, uma mãe, aliás. As filhas, as duas filhas dela adoravam se envolver em fofocas. Então, elas adoravam falar das pessoas. Então, elas viam um fato, né? E começavam a propagar aquele fato colocando as tintas. Adoravam pôr tintas naquilo que elas contavam. Era uma viciação doentia, mórbida, porque elas gostavam muito de fazer isso, estavam sempre se colocando em condições delicadas, né? Aí um belo dia essa mãe se senta no quintal e elas entram e a mãe fala: "Venham cá, minhas filhas". E a mãe estava
pega ali um travesseiro, uma almofada, pega uma tesoura e corta a almofada. E numa tarde de vento, e muitas almofadas e muitas penas voam, 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 e a mãe fala: agora, filhas, vão atrás de cada pena e tragam aqui para nós colocarmos novamente na capa. Mas, mamãe, é impossível. O vento está levando as penas, não temos como correr atrás das penas, olha onde elas estão indo. Aí a mãe fala: é isso que acontece, minhas filhas. Quando nós propagamos as palavras, propagamos uma calúnia, depois, mesmo que nos arrependamos, não há mais como voltar atrás, porque as palavras voam como essas penas, não tem mais como voltar. E um dia desses eu estava vendo um trechinho. As pessoas montam ali, né, um trechinho do filme A Dúvida, com a Meryl Streep, e é um trechinho em que o padre está fazendo um sermão na igreja, ali para os fiéis, né, os frequentadores daquela igreja. Era uma igreja que tinha uma escola acoplada a ela, e ele estava fazendo ali o sermão. E ele cita uma pessoa que teria, porque essa história, então, essa lição de moral é usada de muitas formas, né, redigida de muitas formas. E ele cita que uma mulher tinha contado para ele que ela gostava muito de fazer fofoca. Então, ela gostava de falar dessa amiga, falar daquela amiga, ela sentia prazer em comentar coisas sobre as companheiras conhecidas. Sentia muito prazer. Aí, uma bela noite, ela sonha que ela estava diante de alguém que lhe dá, diante de Deus, o sonho dela simbolizava Deus, né? Que lhe dá ali um travesseiro de penas, né? E ela corta, pede para ela cortar, depois que ela corta, a mesma situação. Então ela volta para o corpo, ciente de que ela estava errando muito, né? Então, matar, né? Não é só tirar a vida. Pensemos muito nisso. Há outras formas de matarmos a alegria de alguém, não é? Mas continuando aqui no texto, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma queixa contra ti, deixa ali a oferta diante do altar e vai reconciliar-te com o teu irmão. E depois vem e apresenta a oferenda. Concilia-te com o teu adversário, enquanto estás com ele no mesmo caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e este ao oficial, e te encerrem no cárcere. Em verdade vos digo que dali não sairás enquanto não pagares o derradeiro ceitil, até o último ceitil, né? Então, nós estamos vendo aqui, porque era um hábito judaico, as ofertas, os sacrifícios, matava-se animais e oferecia-se, né? Era uma coisa que traziam ali do politeísmo, né? E o judeu era monoteísta, mas ainda mantinham essa tradição de oferendas. Ainda não tinham compreendido que não tinha sentido aquelas oferendas, mas Jesus fala, quer ofertar, mas antes de ofertar,
larga aqui a tua oferta e vai reconciliar-te com o teu irmão. Porque essas ofertas, elas são feitas com a intenção de amenizarmos as nossas culpas, os nossos erros. Então, se temos algo contra alguém, deixemos de lado a oferta, ele diz, e vai reconciliar-te com o irmão, enquanto estás a caminho com ele. O que significa? Não deixar para depois. É aquele que está junto de nós, às vezes dentro do próprio lar. Quantos não fogem do convívio familiar, porque trazem questões delicadas quantas vezes, difíceis quantas vezes, que vêm de um passado que ainda não foi trabalhado, diluído, mas está no caminho, ou seja, está junto, justamente para que se consiga aos poucos, esse entendimento, esse reajuste de sentimentos. Por isso que ele fala, deixa a oferta, primeiro trabalhe os sentimentos. Com isso ele nos mostra que o muito mais importante que os atos habituais, né, que se herda, né, que se tem ali como rituais, não fazem sentido. E o que faz muito mais sentido é realmente aquilo que sai do coração. É buscar pelo sentimento essa reabilitação. Basta usarmos um pouquinho a razão. Para que Deus, para que Jesus, para que os bons espíritos necessitariam de um animal ali ofertado? Para quê? O que eles fariam com esse animal? Entendem? Nós temos que usar a razão. Isso vem do passado, que ainda compreendíamos desta forma. E se mantém muitas crenças, né? Muitas crenças se mantêm. Mas na doutrina espírita, no Consolador Prometido, nós entendemos, fica muito claro que é a fé raciocinada. E a fé raciocinada vai nos levando a perceber que nessa construção da fé, nós temos que ir nos despojando de atitudes mecanizadas que não levam a nada, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar que determinados grupos que lidam com a mediunidade, né, mas que não são dentro dos aprendizados que nós temos no Consolador, que lidam com ofertas, com oferendas, com sacrifícios. Se há ali espíritos que se comprazem nesse tipo de oferenda, é porque são espíritos ainda de um padrão vibratório mais inferior, né? Porque os espíritos de condição absolutamente não tem sentido nenhum essas ofertas, né? E vamos lá. Qual deva ser então as nossas ofertas? Ofertarmos o nosso coração a Deus, ofertarmos o nosso coração a Jesus, né? Até em relação a algum afeto que se foi, quantas mães estão sofridas de saudade daquele filho amado que se foi. Se ela oferecer trabalho em honra dele, em nome dele, isso trará muito mais alegria para o seu coração, né? Do que os guardados, aquelas lembranças todas guardadas, em que muitas vezes não se consegue se desfazer de nada, né? Então é preciso que nós entendamos. Esse é o processo. Aos poucos nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo. Então nós acabamos de ver o não matarás, a reconciliação enquanto estamos a caminho
com aquele adversário, mas entendamos que o adversário não é um inimigo, nem sempre é um inimigo, né? Muitas vezes é alguém que está junto de nós no lar. E vive-se aquela dualidade de sentimentos. É alguém que está ali para nós aprendermos a conquistar o perdão, aprendermos a perdoar, justamente com a bênção do aconchego no lar. Continuaremos no próximo sábado, em que nos encontraremos com ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Então, vamos agradecer muito a Deus, a Jesus, que luz se faça, Pai, ao nosso entendimento. Permita que tenhamos sempre a boa vontade no coração, que não nos contentemos em passar pela vida sem deixarmos marcas positivas no coração de todos aqueles que convivem conosco. Que fiquemos em paz.